Olá, bom dia a todos. Hoje eu tô por aqui para falar com vocês, particularmente com aquelas pessoas que são pais, mãe ou pai, biológico ou afetivo, tios, avós, quem tem alguma criança, né? Sobre seus cuidados, quem relaciona com crianças. Então é sobre esse assunto que eu vim tratar hoje. Olá, tudo bem? E então hoje eu vim falar com vocês, e antes de eu falar, eu gostaria de sugerir que vocês chamassem mais 3 pessoas que vocês conheçam, que vocês gostem e que saibam que pode se beneficiar desse assunto. É muito comum os pais perguntarem: como eu ajudo meus filhos? Como que eu posso ajudar meus filhos na adolescência? Como eu posso ajudar meus filhos na infância? Como eu posso ajudar meus filhos adultos? Então sempre os pais são aqueles que estão na maior parte das vezes voltados, antenados com relação ao bem-estar, dos seus filhos. É claro que tem momentos na vida que os pais acabam, às vezes, se dedicando mais a outras tarefas, ou às vezes não estão realmente focados tanto nessa questão da educação, ou não está conseguindo lidar com isso. Isso também pode acontecer. Como também os pais que já têm os filhos adultos, o que a gente observa é que sempre, tem aquele ditado: uma vez mãe e pai, nunca mais você deixa de ser. Então, acho que a vida toda você tem essa ligação e sempre você quer saber como tá, como não tá. Como também tem pais, tem pais que possuem dificuldades, é natural, Às vezes no momento para lidar com a maternidade, com a paternidade, então acabam sendo pessoas mais negligentes em termos de resultados do tipo de relação que estabelece com a criança, com o adolescente, com seus filhos. Então nós temos várias situações onde lidar com a paternidade, lidar com a maternidade, é claro que não é algo simples, não é algo fácil, não é algo que a gente já aprenda antes de ter os filhos, Infelizmente ou felizmente, a gente só aprende a ser pai e mãe a partir do momento que você começa a exercer essa tarefa. Muitas vezes a gente se pega questionando: será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que é isso mesmo? Será que não é? Como que eu faço? Será que eu deixo fazer isso? Será que eu não deixo? Será que eu coloco esse limite ou não? Como que é? Então, hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Não vamos ter uma conversa tão demorada, porque eu estou entre 2 atendimentos online. Acabei de fazer um atendimento online e daqui um pouquinho eu vou começar outro com um paciente novo que vem pela primeira vez para o atendimento online, e então eu estou com esse limite aí de horário. Mas se vocês quiserem chamar mais outras pessoas pelo aviãozinho, pelo direct aí do Instagram, vocês podem chamar para que as pessoas possam também participar desse momento de compartilhamento, Eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi através de vários estudos e de várias formações que eu busquei ao longo desses anos, e também como mãe que eu sou, Então eu quero tanto partilhar com vocês algumas coisas como mãe, de mãe para mãe ou de mãe para pai. Avó eu ainda não sou, mas se tiver avó também, nós vamos partilhar tudo isso. Aliás, qualquer hora eu quero trazer esse tema: qual é o papel do avô e da avó, Eu ainda quero trazer sobre isso, porque eu ouço muito essa questão. E eu acho que seria bem pertinente, ainda a gente não teve oportunidade de falar assim, de uma forma mais clara, objetiva sobre isso. Mas, então vamos começar. E se vocês
lembrarem de alguém, vocês vão chamando aí. Obrigada por quem está chegando, eu fico muito feliz de vê-los aqui, sou muito grata, né? Você sempre aqui com a gente, o carinho de vocês, sempre acompanhando, sempre presentes, então eu sou muito grata a todos. Mas então, nós estávamos no início, vou beber uma aguinha aqui, eu estava até falando que hoje a gente vai conversar sobre essa relação com as crianças, com os adolescentes, né? Essa questão da maternidade, da paternidade, mesmo para quem tem filhos adultos. Eu vou começar falando alguns aspectos, algumas situações que já chegaram até a minha pessoa do ponto de vista profissional, onde os pais trazem algumas dúvidas, algumas situações. Por exemplo, eu vou falar para vocês algumas que eu estou lembrando nesse momento, que são várias, que são muitos anos que a gente trabalha na psicologia, na neuropsicologia, fazendo avaliação neuropsicológica das pessoas de todas as faixas etárias, onde a gente avalia cada areazinha do cérebro, né? Então, no caso, a capacidade de aprendizagem, alguma dificuldade na alfabetização, na aprendizagem, aspectos emocionais, no comportamento, na relação social, também no caso do adolescente, às vezes o isolamento, às vezes alguns tipos de comportamentos que dificultam o relacionamento entre ele e a família, com os colegas, ou a questão da escola. Os adultos, tem várias situações que podem levar um adulto a precisar de uma avaliação neuropsicológica, às vezes alguma alteração no sono, às vezes a parte depressiva, ansiosa, ou alguma dificuldade atencional, né, de atenção, de concentração, de memória, de tomar decisões, de resolver problemas, de organizar, de planejar. Então, assim, são vários tipos de situações que podem levar as pessoas a necessitar da avaliação neuropsicológica, assim como o idoso, a mesma coisa, né? Então, a pessoa que está com algum tipo de esquecimento, com dificuldade de atenção, que está mais isolado, que está evitando certos tipos de atividade que antes fazia com muita facilidade, e assim vai, né? Olá, tem mais alguém chegando aqui, que bom! E então eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Então, nós, através desse trabalho de avaliação neuropsicológica ou de intervenção, a intervenção nós trabalhamos a partir desses resultados que a gente encontra na avaliação neuropsicológica. E essa intervenção neuropsicológica, ela é assim uma intervenção muito completa, vamos falar, porque a gente fecha o círculo, né? Porque a gente trabalha, no caso da criança, trabalhamos com os pais, com os familiares, com a pessoa que é responsável, às vezes eu trabalho até com a babá, trabalhamos também com a escola, assento com os professores, e além da criança receber as intervenções semanais, eu faço as orientações dos pais uma vez por mês para eles saberem como lidar com as dificuldades, como lidar com o comportamento da criança, com a dificuldade da criança, como ajudar, como colaborar, que às vezes os pais ficam muito perdidos, com o professor que também fica perdido. Então eu vou lá e explico o que está acontecendo, sugiro algumas atividades dentro de sala de aula, conversamos sobre os desafios dentro de sala de aula, né? Porque eu também sou pedagoga, e então depois, no caso do adulto e idoso, principalmente do idoso, a gente trabalha com a família, a gente trabalha com quem mais convive com idosos. Eu já orientei secretárias de médicos que estavam com problemas de esquecimentos, já orientei motoristas, jardineiros, ou seja, sempre a gente trabalha com o entorno daquela pessoa. Para quê? Para ajudar. Porque muitas vezes quem convive com a pessoa quer ajudar, mas leva, isso eu estou falando no caso da criança até o adulto, acaba estimulando mais a dependência do que a autonomia e independência, que vai estimular o fortalecimento do problema, né? Então, às vezes, eles ficam muito perdidos sem saber lidar. Então, a gente faz todo esse trabalho que a gente consegue reunir
todos os segmentos, todos os segmentos que estão fazendo parte da vida daquela pessoa. Então esse é um trabalho que eu amo fazer, é um trabalho super bacana, que a gente vê muito resultado, né? Porque quando há necessidade, porque tem pessoas que nos procuram, mas são independentes, são autônomos, no caso do adulto e do idoso, mas querem conhecer seu perfil neuropsicológico. Então nós fazemos a avaliação e depois fazemos o plano de trabalho para trabalhar assim, a otimização do que já está bom, né, na performance global da pessoa, no desempenho global da pessoa, ou às vezes trabalhar uma questão atencional. Então a pessoa está se pegando mais distraída, está cometendo mais erros, deixando passar batido algumas coisas, e isso acaba tendo um comprometimento no tempo que ela gasta para realizar as atividades no dia a dia e também às vezes no trabalho dela. Então ela nos procura, às vezes tem pessoas que querem ser aprovado em concursos públicos, então nos procura para saber qual a melhor maneira, que no caso dela ela aprende, né, ela memoriza, então porque cada pessoa tem pontos fortes e pontos fracos. Então eu já trabalhei com várias pessoas da área do direito, fazendo avaliação neuropsicológica, e depois, por exemplo, a gente faz um plano de trabalho para otimizar, né, os pontos, vamos dizer, as habilidades cognitivas responsáveis por ela, e também para orientar qual o melhor método de estudo no caso daquela pessoa, então uma coisa mais personalizada, para ela atingir o propósito dela, que seria ser aprovada em determinado concurso. Então a avaliação, a área da neuropsicologia é uma área que me encanta muito, porque além de você contribuir para que a pessoa se conheça cada vez melhor e conheça como funciona o cérebro dela, como ela funciona, ainda por cima você pode ajudá-la através de treino de estimulação cognitiva e do ensino de estratégias para ela compensar as dificuldades do dia a dia dela, de forma que a performance global, o desempenho global dela otimiza. Então, gente, isso é muito bom, porque igual eu falo, hoje só é distraído, desligado quem quer. Hoje só é reativo, aquela pessoa explosiva, que reage rápido, quem quer, porque hoje tem treino para tudo, graças às neurociências, graças a essa literatura que já está cada vez mais fortalecida, cada vez mais volumosa, esses estudos que trazem evidências de que essa abordagem que eu estou falando, que são as intervenções neuropsicológicas, que no meu caso é um pouco diferente o trabalho que eu faço, porque eu mesclo isso também com as ciências contemplativas, com outras formações que nesses últimos anos eu busquei e que fazem toda a diferença. Tá passando um avião. E que fazem toda a diferença na minha vida, porque igual eu falo para vocês, tudo eu testo em mim primeiro, né? Porque essas últimas buscas por essas formações, eu pensei mais na minha pessoa inicialmente, assim, melhorar. Eu busquei melhorar, algo que me ajudasse a melhorar como pessoa, a me desenvolver como ser humano, a otimizar meus pontos fortes e melhorar os fracos, a minha humanidade, né? E só que foi tão bom, e eu vi resultados tão rápidos, coisas que eu buscava através de outras técnicas da psicologia, que até, né, quase 40 anos que eu sou psicóloga, então assim, eu não encontrei em dias que eu vivi certos processos, né, do ponto de vista dessas abordagens orientais, né, foi quando eu fui para a Índia, e depois esse contato com pessoas que ficaram muito tempo no Tibete. E então assim, tudo isso, então hoje eu faço um trabalho diferenciado por isso. Então, além desses conhecimentos, dessa formação, dessa especialização que eu tenho, tanto na neuropsicologia quanto na reabilitação, eu ainda tenho outras formações que super se complementam e que parece que fica mais claro para a pessoa, mais rápido o resultado. Então isso é fantástico, né? Isso eu vejo em mim e é o que eu faço com meus pacientes, e estou com vários pacientes online que eu já estavam, né, que continuam comigo, e também outros que estão chegando,
que foram encaminhados por profissionais da área médica e que nós estamos, inclusive algumas crianças que foram encaminhadas para avaliação neuropsicológica, atualmente a gente não está fazendo a avaliação neuropsicológica pela questão de não fazer atendimento presencial por hora, eu estou trabalhando com os pais antecipadamente para orientar esses pais, que normalmente ficam muito preocupados, ansiosos, e é super compreensível, para poder começar já a ajudar seu filho, mesmo antes da avaliação neuropsicológica, né? Hoje mesmo eu tenho um paciente de fora, né? É muito comum a gente atender aqui a região, Uberlândia, Araxá, Sacramento, Ibiá, Aramina, Ituverava, Querapava. Então, assim, toda essa região aqui ao redor, né, de Uberaba, a gente tem muitos pacientes, Sacramento, que nos procuram, e é um prazer. E agora com esse atendimento online tudo fica muito mais fácil e econômico também, porque antes eles vinham às vezes toda semana para receber intervenção. Então, assim, além do desconforto, querendo ou não, da viagem, né, a questão do custo, porque então hoje fica muito mais econômico, muito mais confortável ele receber o atendimento lá da sua casa, no conforto da sua casa. Mas então, voltando, gente, porque quando eu começo a falar desse assunto, eu até sinto muito, porque eu gosto tanto desse assunto. Às vezes eu começo a falar de uma coisa e de repente lembro de outra e vou falando. E assim, eu acho que durante muito tempo eu não tinha tido essa oportunidade de estar aqui com você. E eu ficava mais limitada aos meus pacientes dentro de uma sala lá no Instituto do Cérebro, e hoje eu estou em casa. Então hoje eu estou com um pouco mais de tempo, né? Porque eu não estou lá o tempo todo, e também estou fazendo uma opção por trabalhar, se Deus quiser, a partir que passar isso, eu quero diminuir minha carga de trabalho, eu quero também usufruir de muita coisa que eu não usufruí, porque eu me dediquei muito à minha profissão. Nem a minha casa, para vocês terem uma ideia, nem a minha casa eu curti ainda, não deu tanto tempo, mesmo estando aqui, eu ainda não usufruí tanto, porque eu sempre me dediquei muito aos estudos, seja através de cursos, seja através de leitura, seja trabalhando, atendendo meus pacientes. Então, minha vida foi muito voltada para o trabalho, e também porque eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Eu amo estudar, eu amo poder contribuir, e estou gostando muito dessa oportunidade de oferecer e dividir com vocês o que eu fui acumulando. Isso está me dando muito prazer, e antes eu não tinha essa oportunidade. Então eu vou trazer aqui alguns pontos que aconteceram, que eu lembrei, eu falei, gente, eu quero falar sobre isso. Por exemplo, já tem tempos eu recebi uma mãe que o médico encaminhou, ela chegou com a criança para eu avaliar, com uma suspeita de dificuldade no desenvolvimento. Então, a criança muito passiva, muito boazinha, quietinha, muito passiva, sem iniciativa. Aí, e fora outras dificuldades também na alfabetização. Então, mas tinha suspeita de dificuldade no desenvolvimento, uma defasagem no desenvolvimento. Então, com relação à aprendizagem, a gente fez avaliação neuropsicológica, então avaliamos todas as habilidades cognitivas que são necessárias e que são recrutadas na hora de a criança realizar as tarefas ligadas à alfabetização, ao processo de alfabetização. E pela idade que a criança já tinha também, parece que ela tinha 8 anos e ainda tinha as mesmas dificuldades, né, que nesse decorrer de tempo ela apresentava. Ela ainda não tinha completado o processo de alfabetização, mas também tinha uma suspeita de defasagem no desenvolvimento. Bom, com relação à alfabetização, ela apresentou, nós fizemos vários, né, porque a gente faz avaliação qualitativa e quantitativa. Quem conhece a avaliação neuropsicológica podem saber, já sabem, o quanto ela é específica, ela é detalhada, ela é profunda, ela dá muita informação, ela explica exatamente o que está acontecendo, né, e por que está acontecendo. Então, e sempre que eu faço uma avaliação neuropsicológica com a autorização dos pais, eu gosto de entrar em contato com a escola, passar os resultados
né? Sempre com autorização. E orientar o professor em como ajudar essa criança. Fora a devolutiva, que a gente conversa com os pais, a gente orienta, fala dos resultados, como ajudar também. Então, sempre esse trabalho é um trabalho que a gente não faz só com os pais, só com as crianças. A gente faz sempre, né, assim, fechando esse circuito, esse círculo, escola, família e criança, sempre. E tanto a avaliação quanto as intervenções. A mesma coisa com o idoso, a mesma coisa com o adulto, por exemplo, se é que ele tem um nível de dependência, às vezes teve um AVC, às vezes teve um traumatismo craniano encefálico, às vezes algum tipo de problema cerebral que traga um nível de dependência, então a gente faz a mesma coisa. E tem aqueles que às vezes não têm assim, esse nível de dependência, mas como ontem a gente estava falando do transtorno afetivo bipolar, a gente precisa de estar em contato com a parte ocupacional, laboral, né, ou mesmo quem teve às vezes um AVC, para ajudar a pessoa a voltar ao trabalho, para sugerir o tipo de tarefas, como é que ela vai recomeçar. Então a gente orienta as pessoas que são responsáveis pelo setor daquela pessoa, orienta a pessoa, às vezes vai ao trabalho da pessoa, às vezes eu vou na casa da criança para mostrar para os pais como que tem que ser o ambiente para ela estudar. Muitas vezes esse ambiente de estudo é exatamente adverso ao que ela precisa, né? Então a gente orienta como ajudar essa criança, como deve ser o ambiente, como deve ser, onde que ela, dentro da casa, os recursos daquela casa que existem, como deve ser esse espaço que essa criança vai estudar, como é que tem que ser essa mesa, como é que tem que ser tudo isso, né? Então, eu gostaria de falar com vocês aqui sobre isso e lembrando desse caso que eu contei. Bom, aí eu vi suspeitas de dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita, que a gente chama de dislexia, e também encaminhei, normalmente a gente caminha para a fonoaudióloga para especificar essa situação e devolvemos para o médico que encaminhou os resultados, que a gente também entra em contato, a gente discute. Isso é fundamental, o profissional de saúde tem abertura para que a gente possa conversar sobre isso, né? Como está o paciente, eu gosto sempre de estar mandando notícia, como que está, como que não está, se está tendo boa resposta ao tratamento ou não. Eu acho que isso é fundamental. E felizmente, aqui na minha cidade mesmo, em Araxá, a doutora Karina Cleto, a gente trabalha muito com os pacientes, ela encaminha muito para avaliação. A gente sempre tem esse trabalho de poder estar trocando e somando esforços. Mas então, esse caso, para vocês terem uma ideia, a mãe, ela tinha um pouquinho, ele era filho único e ele tinha 8 anos e ela ainda dava comida na boca dele. Então, essa criança, ela teve muita dificuldade, por quê? Porque ela não teve os estímulos que ela precisava para desenvolver a autonomia e a independência dela. Então, a escola achava ele infantil. Mas por quê? Porque ele era tratado de uma forma super protetora. E a mãe, é claro, ela não fazia com má intenção. Ela até falava assim, Maia, porque ele demora muito para comer. A hora que eu vejo, eu já tenho que pôr na boca dele que tem que ir para a escola. Então, a gente orienta, a gente explica, a gente sugere algumas coisas, a gente cuida dessa mãe também, cuida desse pai, porque eles também precisam de cuidados. Não é só a criança e o adolescente que precisa de cuidados, eles também precisam de cuidados, né? Então, isso é muito importante. E aí, gente, eu gostaria de lembrar isso, por isso que eu estou contando esse caso. É muito importante estimular a autonomia e a independência da criança. Então, o mais precocemente possível, dentro da capacidade dessa criança, dentro do que ela pode oferecer, começa a estimular, a pedir a ajuda dela, seja para guardar um brinquedinho, seja isso quando ela é petitinha. Depois, para ela começar a ser treinada, vamos falar assim, ser estimulada a organizar, a planejar, nada excessivo, mas porque hoje a gente acaba, eu vejo que os pais estão colhendo aquilo que eles não plantaram. Então, a dificuldade dos filhos se organizarem na hora de assistir às aulas online, organizar para as tarefas, fazer o que é combinado, fazer o que é solicitado. Então, faltou uma estruturação da rotina antes
E agora, mais do que nunca, isso veio à tona como uma necessidade. Então, eu gostaria de falar para vocês sobre a importância de estimular a autonomia e a independência da criança. Eu vejo muitas pessoas falando em alta performance, mas a gente esquece que alta performance não é você estimular seu filho a competir com o outro, não é você estimular o seu filho a ficar se comparando com o outro, não é você estimular seu filho a julgar quem vai pior que ele na escola, não é você estimular o seu filho a ficar se comparando com quem é melhor que ele, não é você estimular o seu filho a se punir, a se autopunir, a se autocriticar, a se autojulgar negativamente. Então, isso é exatamente hoje a gente vê que é a contramão da autoperformance. A autoperformance é exatamente você estimular o seu filho para ele dar o seu melhor. E você validar, você perceber que ele pode até errar, ele pode falhar, ele pode não conseguir fazer tudo que está combinado, mas ele não fez, não foi porque simplesmente ele não quis, ele é preguiçoso. Eu ouço muito falar, ele é preguiçoso, ele não quer saber de nada. Gente, cuidado com os julgamentos, cuidado com esses julgamentos. Primeiro, será que esse julgamento condiz com a realidade? Segundo, o que você está falando para o seu filho, ele está absorvendo e é um projeto que você está fazendo para ele ser no futuro. Olha, aquilo que a gente projeta para os filhos, através dos comentários que a gente faz, ou que ele ouve na escola, isso tudo tem influência na construção dessa autoimagem, desse autoconceito. Então pode ser positivo ou negativo, baixo ou alto, dependendo do que ele está ouvindo, dependendo de como se está comunicando que ele está sendo visto. E você vai formar essa autoimagem, como ele vai se ver. O quanto ele vai se gostar, o quanto ele vai ser seu melhor amigo ou seu pior amigo, seu maior inimigo. Então, muito cuidado com isso. Eu vejo muito isso acontecendo, essas críticas, esses julgamentos, essas pressões. As pessoas confundem essa auto-performance, essa autoestima, com pressão, com críticas, com julgamentos negativos, com falas mais agressivas. Então, assim, eu acho que tem que dar uma clareada nisso, né? Então, nós sabemos que a autoestima hoje, ela não é vista, ela não está sendo mais bem vista, né? Porque existe o que? A autoestima. Para você ter uma autoestima, você se estimar, você precisa, assim, isso, né, dentro do que é passado para as pessoas, você tem que se comparar com o outro, você tem que ser o top dos tops, tem que ser o melhor. E isso tem um custo que não é bom para a saúde mental nem físico. Então, a pessoa pode ser muito bem, ela pode ser estimulada a ser muito competente, mas não necessariamente ela tem que competir com o outro. E não necessariamente ela não tem que aceitar ou que acolher, não ser passiva. Não é falta de iniciativa, não é passividade, não é disso que a gente está falando. Mas de poder acolher as suas imperfeições, de poder acolher e aceitar e abraçar os pontos fracos também. Isso não quer dizer que ela vai acomodar nos pontos fracos, mas acolher. Porque muitas vezes eu estou vendo as crianças com depressão, com tristeza, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas às vezes, por quê? Porque elas sentem que elas estão decepcionando os pais, que elas não estão correspondendo à expectativa dos pais. Então, muito cuidado com isso. O que é expectativa sua é sua. O que é expectativa do seu filho é do seu filho. O seu filho não tem que corresponder às suas expectativas. Por quê? Porque ele é uma pessoa e você é outra. Né? Nem sempre a sua expectativa, o que você está projetando para ele, é o que vai dar certo para ele. É o que vai ser a escolha dele. É o que vai fazê-lo feliz. Então, muito cuidado com isso. Eu tenho várias coisas para falar, gente, mas eu acho que eu já falei muito. E eu queria só mencionar uma coisa também, que eu lembrei, um outro caso que eu atendi de uma criança que a mãe falava assim, ela é muito ansiosa. Ela é muito ansiosa. E aí ela nem dorme quando ela tem prova no outro dia. Ela quer ir sempre uns 40 minutos antes do horário da escola para garantir que ela vai chegar a tempo. Então, assim, esses são sinais que vocês têm que observar.
primeiro, se já tem esses sinais, lembrar de buscar o profissional, se for o caso, para já preventivamente auxiliar. E segundo, você também vê, se você não sabe como lidar, procura o profissional. Nós fazemos muito isso. Às vezes os pais levam a criança para ser atendida, às vezes eu nem atendo a criança, eu atendo os pais, oriento os pais e isso já é suficiente. E porque a criança, dependendo principalmente da idade, ela recebe muita influência do ambiente. Então, se meu filho, por exemplo, tem esse perfil que eu acabei de falar dessa criança, e eu realmente faço exatamente o que ele quer sempre, não converso nada disso com ele, e não sei como conversar com ele, então, óbvio que eu estou estimulando esse sinal ou esse sintoma de um possível transtorno de ansiedade, que isso vai se cronificando. Então, olha só o risco, olha só a importância de você estar bem antenado, de você estar bem consciente, de você estar bem orientado para você saber como ajudar seu filho. Muitas vezes a gente acha que o melhor caminho é e é exatamente o contrário. Às vezes a criança está apresentando um comportamento que eu vejo que não é bacana, que eu vejo que não é legal, e aí eu fico perdido, e aí eu ajo de uma forma, às vezes chega lá pra gente e eu falo, nossa, mas olha o que está acontecendo. Quando você faz assim, você está estimulando a continuidade disso que você não quer. Então, ao invés de excluir o comportamento, ela reforça o comportamento. Aí, com as orientações, logo ela já sabe como manejar isso, como administrar a situação e como favorecer a extinção daquele comportamento que não é um comportamento bacana. Mas eu estava falando dessa criança, por exemplo, eu sugiro aos pais que sempre se preocupem, porque nós vivemos muito no mundo de que eu quero para ontem, eu quero para ontem, eu quero para ontem. Ele cobra muita agilidade, ele cobra muita pressa, né? Então, rápido. E essa pressão, tem muitas pessoas que acham que precisa disso para elas deslancharem, para elas crescerem. Mas hoje a gente está vendo, os estudos mostram que as pessoas que têm alta performance mesmo, que são mais bem-sucedidas afetivamente, profissionalmente, financeiramente, que têm melhor qualidade de vida, são as pessoas que têm uma certa tranquilidade, porque elas focam mais, porque a pessoa que tem pressa, ela distrai com facilidade. A pessoa que está com pressa, ela erra mais. Então, ela gasta mais tempo para realizar o que ela ia realizar. Então, o que a gente tem visto? Que é exatamente esse conceito que a gente está falando de pressa, de rapidez e tal. A gente está vendo, os estudos estão mostrando que não é mais esse o caminho. Né? A importância de desenvolver essa capacidade de você se organizar, de você planejar, de você perceber o que está mais, o entorno das coisas, você separar o que é fato, né? O que é julgamento seu, você separar os julgamentos, as conversas que o seu cérebro está tendo com você, que tem a ver com seus padrões de pensamento, de comportamento, daquilo que é a realidade, você ter metacognição, então você conhecer seus processos mentais, você ter autoconhecimento, autoconexão, você saber dos seus sentimentos, dos pensamentos, você perceber, ter uma certa distância, que isso é treino. Não estou falando que é fácil, mas é possível, eu falo por mim. Que é aquilo que eu falei para vocês, eu testei tudo em mim. E hoje os estudos estão mostrando evidências de que esse é o caminho, né? E aí, eu fico muito feliz de ter encontrado esse caminho, né, que antes, e que eu falo para vocês, foi mais ou menos assim, é claro que tem todo essa bagagem que eu vim acumulando da psicologia, da gerontologia, das neurociências, mas mais recentemente, de 6 anos para cá, que eu tive a graça de conhecer as ciências contemplativas. Então, são vários tipos de abordagens e aqui eu falo para vocês o quanto é eficaz. E hoje eu trabalho assim, eu nem consigo trabalhar de outra forma, porque é assim que eu vivo também. Só que eu não estou dizendo que eu seja perfeita, deixar bem claro, eu não sou perfeita como mãe, não sou perfeita como mulher, não sou perfeita como pessoa, não sou perfeita como companheira do meu marido, não sou perfeita como patroa, porque ninguém é perfeito. Nós somos vulneráveis, nós somos humanos,
né? A gente tem pontos fortes e fracos, ninguém é perfeito. E nem tenho hoje, eu já tive essa pretensão, mas hoje eu tenho consciência muito claramente de que isso é impossível. Então hoje eu já não desejo isso, porque isso me fez sofrer durante muito tempo. Eu sempre tive um padrão muito exigente. Então, igual essa criança que eu estava contando para vocês, que ela queria chegar antes na escola, porque isso retrata, faz pensar, faz com que a gente levante uma hipótese que essa criança possivelmente tem um nível de exigência muito grande com relação a ela mesma, né? Um nível de exigência e preocupado com o que o outro vai pensar dela, como ela vai ser avaliada, como ela vai ser avaliada no desempenho dela, qual a imagem que as pessoas têm dela. E eu já fui muito assim também, né? Assim, tá certo que isso tem lá os seus benefícios, né? Então, felizmente, o que eu projetei profissionalmente para mim, eu consegui. Felizmente, graças a Deus, assim, eu sou uma pessoa super realizada profissionalmente, afetivamente. Não estou dizendo que eu não tenha dificuldades, não estou dizendo que eu não tenha problemas, não estou dizendo que eu não tenha desafio, frustrações, decepções, não estou dizendo nada disso. Mas aquilo que eu almejei, eu busquei com unhas e dentes, e realmente, nesse sentido, eu me sinto realizada. Não que eu não tenha o que aprender, tanto que eu sempre estou fazendo curso, sempre estou buscando atualizar, porque a gente nunca vai estar acabado, né? Acabado no sentido, a gente acaba, mas eu falo assim, a gente sempre tem o que aprender, né? E hoje as informações mudam muito rapidamente, então você tem que estar realmente ligado a isso, né? Mas, como eu falei, eu sempre fui muito exigente comigo, perfeccionista. Teve o lado bom, que eu felizmente consegui atingir, né, vamos dizer assim, uma quantidade de conhecimento para oferecer um atendimento de qualidade, de ter segurança, de sustentar o que eu faço. Então hoje isso é tranquilo, né? Não foi fácil, né, isso, porque é uma construção. Você construir um nome, você construir uma quantidade de conhecimento, você construir essa tranquilidade, essa serenidade para agir profissionalmente, a curso de muita ralação. Ralei muito na minha vida, né? Estudei demais, fiz muitos cursos, tive N experiências como professora, como coordenadora. Eu tive já fiz muita coisa. E tudo valeu muito a pena. Eu tive muitas dores, muitas decepções, muitos sofrimentos, como todos nós seres humanos temos, que foram também importantes para o meu crescimento pessoal, profissional, né? E como para todos nós, nada de diferente, né? Mas é isso. Só que aquela criança da escola que eu estava falando, realmente era uma paciente, mas eu também tinha muito disso, então eu estou falando para vocês. Então, essa ansiedade, ela tem esse lado, vamos dizer assim, muito incentivado pela nossa sociedade, mas o custo é alto que você paga. E às vezes o sofrimento, eu lembro o quanto eu sofria, o medo do portão estar fechado da minha escola e eu não entrar. E essa criança também, a mãe relatava a mesma coisa. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Planeje, ajude seu filho. Se ele é muito pequenininho, então ajude ele a planejar aos pouquinhos. É claro, isso é desenvolvido, é cultivado. A criança, no início, ela não tem essa noção de tempo. Mas quando ela começar a ter essa noção, ajude ela a administrar esse tempo, estruturar uma rotina que traga tranquilidade e não essa rotina de fazer tudo correndo, tá esquecendo coisa para trás, corre, já tá na hora, estou esperando lá fora. Então, muito cuidado com isso, gente. Isso traz prejuízo para o equilíbrio mental, para o equilíbrio emocional, para a atenção. Uma pessoa que não está relaxada, ela não tem como ter uma atenção, ela não tem como focar muito tempo. O estímulo que está chegando, ela distrai com facilidade, ela não tem essa habilidade de sustentar o foco atencional por muito tempo. Então, a gente sabe que isso é fundamental em qualquer área da vida da gente, seja nessa conversa que a gente está tendo, seja no seu trabalho, na escola. Então, assim, muito cuidado com essa coisa de pressa, de pressão. A gente sabe hoje que isso não é o melhor caminho. Então, se ele vai acordar de manhã, acorde com tempo.
Então durma mais cedo, acorde mais cedo, devagar. E às vezes os pais falam, ai, tadinho, eu vou acordar ele, mas na hora, deixar tudo pronto. Gente, isso não é legal, você não está preparando esse filho para a vida e para a serenidade, para a tranquilidade. Então você tem que saber mais ou menos, no caso dele, que às vezes não é o seu tempo, né? Porque às vezes você consegue, por exemplo, em meia hora tá pronto. Às vezes ele precisa de 1 hora e tá tudo certo, ele não tem que ser igual a você. Então, vamos, como diz a minha amiga Marina, dar passos curtos, mais firmes, né? Então estabeleça essa rotina, observe o funcionamento dele, observe o tempo que ele precisa, para não ficar estimulando essa ansiedade dessa criança, né? Para não estimular esse autoconceito negativo, então que ele possa acolher como ele é, para que ele seja o seu melhor amigo, aconteça o que acontecer, porque quando acontece, gente, seja na infância, ou na idade adulta, ou na velhice, quem vai acolher a nossa dor somos nós. A gente precisa de aprender a lidar com a dor. E nós vamos falar sobre isso, eu estou combinando com um amigo, com um professor, para a gente falar sobre essa questão da dor, que todos nós temos, dores emocionais, dores físicas, sociais, e a gente não fala muito sobre isso, a gente vai falar. Mas então fica aqui essa dica para você, quando for acordar seus filhos para a escola, acorde com o tempo que ele precisa, para ele fazer devagar, chegar com calma, não chegar na hora da escola, tá fechando os portões. Então, chegar com tranquilidade, né? Na hora das tarefas, fazer a tarefa com facilidade, organizar esse tempo de acordo com o ritmo dele, para ele fazer com tranquilidade, para fazer com atenção, porque senão faz rápido, erra muito, tem que apagar, tem que voltar e acaba gastando mais tempo. Eu já falei demais, eu vou encerrando. Super agradeço quem está aqui, espero que tenha feito algum sentido para vocês o que eu falei, né? Eu sempre gosto de falar um pouquinho das minhas experiências pessoais, das minhas experiências profissionais, sim, com a esperança de que faça algum sentido para você que está me ouvindo, né? Eu espero que isso possa de alguma forma te inspirar, que possa te ajudar a pensar sobre a sua vida, a vida das pessoas que relacionam com você, tá? O meu propósito aqui é muito esse, partilhar. E fez algum sentido para você a nossa conversa de hoje? Se fez, manda um coraçãozinho, ou se fez, manda um joia, por favor. Eu gostaria desse feedback. Fez algum sentido para vocês? Me fala a conversa de hoje. Como que foi? Tá dando para me ouvir? Vou trocar de óculos aqui para ver vocês agora. A Lenise tá aí, a Adri, que bom, tanta gente. Olha, tanta gente conhecida. Então, gente, fez algum sentido essa conversa que nós tivemos? Como que foi para vocês? Me conta. Deu um sinalzinho aí, deu um sinalzinho de joia, deu um sinalzinho de coração. Se fez algum sentido essa conversa para vocês, me fala, por favor. Não sei se a internet está legal, se está funcionando. Tá bom? Fiquem bem e até a próxima. Então, até amanhã. Viu? Tudo de bom para vocês. Eu vou desligar aqui, tá?